queridos, tudo bem? Nós estamos estudando essa semana várias curiosidades sobre um livrinho que a professora escolheu. A Cesta da Dona Maricota. Ela foi escrita por Tatiana Belink. Lá no final, na contracapa do livro, diz algumas informações sobre ela. E lá nós descobrimos que a Tatiana Belink, ela não nasceu no Brasil, apesar de viver até o final da sua vida em nosso país. Ela nasceu na Rússia e hoje nós vamos conhecer o país de origem de Tatiana Belink, a escritora que nós estamos estudando. Nossa aula de geografia será uma viagem pela Rússia. Peguem suas malas, apertem os cintos e vamos para a Rússia! Bom, vamos conhecer primeiro a capital da Rússia. Capital de um país ou de um estado é a cidade onde cedia o governo desse país. A capital se chama Moscou. E lá em Moscou estão os 3 pontos turísticos mais visitados da Rússia. O primeiro deles que eu quero apresentar é conhecida como Praça Vermelha. Mas vocês sabiam que ela não recebe esse nome por causa dos tijolos vermelhos que vemos nos prédios que tem nela? A Praça Vermelha em russa se chama Krasnoya. E essa palavra quer dizer, ela tem 2 significados. Ela pode representar vermelho ou lindo. Não se sabe quando que ficou essa intitulação de Praça Vermelha, mas eu particularmente acredito que as pessoas preferiram traduzir por vermelho por causa desses prédios, mas não que o nome dessa praça, Krasnoya, tenha sido feita por causa dos tijolos vermelhos ou por causa da bandeira russa na época do comunismo, que era vermelha. Não tem nada a ver com isso. Eu acredito mais que é pelo significado de bonito, de lugar lindo, porque a Praça Vermelha ela realmente é muito bonita. E o interessante é que ela fica bem no centro da Rússia. Esses outros 2 pontos turísticos que eu vou apresentar para vocês, que nós vamos visitar, coincidentemente ficam próximos da Praça Vermelha, da Krasnoya. Então vamos lá. Essa aqui parece um bolo, né? Mas não é um bolo, gente. É uma catedral. É a Catedral de São Basílio. Ela é colorida desse jeito. Parece um monte de confeito, né? Linda ela. Então a sua arquitetura e as suas cores chamam muito atenção. Por isso ela é bastante visitada. E o outro é o Kremlin. Aqui no Brasil nós temos o Palácio do Planalto, que fica em Brasília, que é a capital do nosso país. O Palácio do Planalto é onde fica o gabinete do presidente. O Kremlin é como se fosse o Palácio do Planalto da Rússia, pois é lá que fica o gabinete do presidente. Então seria o prédio do governo russo. Legal, né? Vamos continuar nossa viagem. Nós não poderíamos deixar de visitar a cidade onde a Tatiana Belink nasceu. Hoje essa cidade se chama São Petersburgo. Mas na época em que Tatiana Belink nasceu, em 1919, o nome dela era Petrogrado. Um nome meio esquisito, né? Mas eu conversando com a minha mãe, ela falou que Petersburgo e Petrogrado têm o mesmo significado. Significa cidade de Pedro. Então, o nome mudou, mas não mudou, né?
Ela é uma cidade muito importante na Rússia, porque ela é portuária, ou seja, tem um porto muito importante. Cidade portuária é uma cidade que se localiza no litoral, ou seja, ela tem que ter contato com o mar, né? Ou com um grande rio. Certo? Vamos continuar. Você quer conhecer algumas curiosidades sobre a Rússia? Eu separei 3. Uma coisa que simboliza bastante a Rússia são essas bonequinhas que vocês estão vendo aqui. Elas são chamadas de matrioska. Tá? Geralmente elas são feitas de madeira e elas são oca. Por quê? Porque dentro da boneca maior vem uma boneca menor e dentro dessa outra boneca uma outra boneca menor até chegar na menorzinha. Nós temos 2 figuras aqui mostrando essas matrioscas. A primeira está mostrando ela sendo aberta, ó. Foi tirada a tampinha e dentro dela tem uma outra bonequinha. Se eu tirar a tampinha daquela que está lá em cima, essa verdinha aqui que a prof está passando a setinha, vai ter outra menor. Aqui as bonecas já estão todas fora da maior. Então dentro dessa maior estava essa, depois dentro dessa estava essa, depois dentro dessa estava essa, dentro dessa essa, dentro dessa essa aqui e por último essa bem pequenininha. Tá? E essa boneca, ela é muito importante lá, porque quando alguém recebe de presente, é porque a pessoa está querendo desejar para ela muito amor e muita fartura. Tá? As meninas amam brincar com essas bonecas. Quem não gostaria? Eu queria uma para mim. Outra curiosidade que tem sobre a Rússia é o balé. Qualquer pessoa que ouve falar a palavra balé, apesar de ser uma palavra que parece francesa, não vai pensar em outro balé, a não ser o Bolshoi. Ele é a companhia de balé mais famosa do mundo. E é lá no Bolshoi, nessa companhia, aonde se originam os maiores bailarinos que a história já conheceu. Há um teatro. Essa companhia tem um teatro, o Teatro Bolshoi. Essa companhia pertence a esse teatro. E lá é que se forma a elite do balé. Aqui no Brasil existe uma unidade dessa escola de balé. Fica em Joinville e não pense que é fácil de entrar. Você passa por um teste para ver se realmente você tem o dom para ser bailarino e ainda tem que se comprometer a ser muito dedicado no estudo do balé. Outra curiosidade sobre os russos é que eles foram os primeiros a fazerem viagens espaciais. Tanto quando eu falo qual foi o primeiro astronauta homem ou o primeiro astronauta mulher a viajar pelo espaço, ambos são russos, tá? Eu vou tentar falar o nome do astronauta, mas é bem complicado. Eu marquei aqui de pretinho. Olha aqui o nome desse moço aqui. O nome dele é Yuri Alexeyevich Gagarin. Ele foi o primeiro homem a sair da atmosfera da Terra. E isso foi no dia 12 de abril de 1961, na nave Vostok 1. A primeira mulher a fazer esse passeio, a ser uma cosmonauta, é essa que está ao lado do Yuri. O nome dela é bem complicado de falar. O primeiro não. É Valentina, eu acho lindo esse nome, Vladimirovna. Olha só, Vladimirovna. E olha o sobrenome, Tereshkova. Complicado esses nomes, né? Ela foi a primeira mulher cosmonauta que saiu da atmosfera da Terra e foi ao espaço. Isso aconteceu no dia 16 de junho de 1963 na nave Vostok 6, tá? Ou seja, antes dela teve mais 5 naves, né? Contando com a do Yuri, que foram ao espaço, para daí na 6ª nave uma mulher ir.
certo? Esses russos gostam de viagens espaciais, hein? Até hoje eles ficam lá estudando e pesquisando como fazer essas viagens. Muito bem, eu te apresentei 3 curiosidades do país onde nasceu a Tatiana Belink. Agora eu quero que você faça uma pesquisa. Junto com sua família ou com alguém adulto, você vai pesquisar algo diferente desses 3 que eu trouxe sobre a Rússia. Aí você lá no seu caderno de produção de texto, você vai escrever a curiosidade. O que você descobriu sobre a Rússia? E aí vai fazer um desenho bem bonito para representar essa curiosidade. Muito bem, terminamos hoje a nossa aula de geografia, pousando o nosso avião depois de uma viagem para esse país tão interessante.